Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, aqui reconstruindo as suas emoções. Nosso programa na TV Mundo Maior. E, lógico, semanalmente nos encontraremos. Então, nos escreva, envie para esse WhatsApp aqui a sua história. Qual é o seu conflito existencial? Qual é a sua emoção que anda adoecida, que precisa de ser acolhida, que precisa de autoconhecimento para a sua autorrealização? Então, envie a sua história e nós estaremos falando sobre ela. Quem sabe na próxima semana é a sua história que estará aqui conosco. Hoje nós vamos bater um papo muito gostoso sobre algumas emoções que fazem na atualidade um desequilíbrio total por aí no mundo, não só aqui, que é essas emoções, essas sensações estranhas. Você sabe aquela sensação de vazio no peito? Você já chegou a sentir isso? É incômodo, né? Uma tristeza, uma falta de ânimo imensa, a perda repentina de coisas que você tinha e que você amava muito, que você gostava, curtia, os sentimentos que muitas vezes são inexplicáveis. Nós sentimos, o aperto no peito está completamente presente, aquela angústia, aquela ânsia de se entender e não sabemos o que é. Às vezes acontece que nós achamos que é pura bobagem. É coisa da minha cabeça, eu vou pensar em outra coisa, isso não é nada. E muito pelo contrário, quando o peito aperta, a tristeza bate, a angústia nos sacode, um vazio que a gente não sabe de onde, uma saudade que não sabemos nem do que e nem de quem, e aquela insatisfação. Aquilo que você adora, num estalar de dedos, de repente, você não se importa mais, não adora mais. Ou então, você olha aquilo, é como se não significasse nada. Você já sentiu alguma dessas emoções conflitantes? Então, se você já sentiu por mais de 2 semanas alguma dessas situações em que você não entende por quê te fez se fechar para o mundo, está na hora de você parar tudo, sim. Mas não parar tudo para deixar de viver. Parar tudo para olhar para você. Alguma coisa em você está dizendo: socorro, olha para mim. Eu preciso do seu carinho, da sua atenção. Mas não é do externo, das pessoas que estão em volta. É pessoal. Você tem que se olhar. Você tem que se buscar. Então, para começar hoje, nós vamos contar a história que Carla nos enviou. Carla, uma moça de 42 anos, que mora em São Paulo, tem filhos, marido e acha que está tudo estabelecido na sua vida. Até então, Carla vem nos relatando que não sabe se sente tristeza
ou se é simplesmente um desânimo passageiro que tem batido no seu peito. Ela não sabe se deve ir ao médico, ela não entende qual é o conteúdo desse incômodo que ela está sentindo. E ela diz assim: às vezes eu penso que tudo isso é uma bobagem e eu me sinto profundamente culpada por ter uma vida boa, confortável, feliz com meu marido, meus filhos, e de repente eu acordo desmotivada para trabalhar, às vezes eu não consigo dormir direito e, confesso, não sei mais o que fazer. Não consigo mais viver dessa maneira. Então, hoje, para falar sobre esse assunto com você, depressão, ou algum desses sintomas que você vem registrando, nós trouxemos um amigo muito querido, muito especial, que é o médico psiquiatra Dr. Luiz Mário Duarte. Também neurologista, com entendimento em tantas áreas que o ser busca a resposta. Também homeopata e também uma pessoa cheia de amor no coração, com vontade de ouvir o seu relato e auxiliar você simplesmente a ser feliz. Estamos hoje com um convidado muito querido, muito especial, Dr. Luiz Mário Duarte. Como vai, Dr. Luiz? Tudo bem? Seja bem-vindo. Vou bem, muito obrigado pelo convite e pela honra de estar aqui no seu programa e poder falar sobre essas questões tão importantes para a sociedade, para as pessoas, para o nosso público. Que bom, a gente fica muito feliz de poder esclarecer, né? Doutor Luiz, diz uma coisa, como é que nós podemos identificar os sintomas da depressão? Quais são os critérios para isso? Depressão é uma doença muito antiga. Você encontra a depressão descrita no Antigo Testamento, por exemplo, no Primeiro Testamento. Saul, o rei, da época do Davi, ele tinha depressão, e ele tinha depressão psicótica. Então, a descrição dele, né? Ele ficava deprimido, ele ficava acocorado nos cantos, e ele, na psicose do transtorno de humor dele, ele não era esquizofrênico, não, ele tinha transtorno de humor. Ele achava que ele era um galo. E Davi o tratou com musicoterapia, ele tocava flauta para ele, né? Então, na literatura mundial, a gente encontra pessoas com depressão. É muito antiga. Só que a medicina avançou e hoje nós temos os critérios muito bem estabelecidos para poder afirmar que uma pessoa tem depressão ou ela não tem depressão. Se aquilo é um episódio de tristeza, é luto por uma perda significativa de alguma coisa na vida, ou se aquilo é doença, se tem um transtorno realmente. Então, existe um critério para se dizer, olha só, tristeza não é depressão. Não, mas tristeza é um dos sintomas da depressão. Um dos sintomas. Então, a pessoa pode estar triste e não ser deprimida. Mas é muito frequente que uma pessoa esteja deprimida e, obviamente, que é um sintoma muito comum na depressão, a tristeza. Então, você não pode confundir uma coisa com a outra. Estar triste não significa ser deprimido. Sim. Mas é comum que as pessoas deprimidas sintam tristeza. E é um dos critérios mais importantes para a depressão. Que interessante. Que são 9 critérios. Que as pessoas dizem. Tem outros, assim, que são marcantes? Muito. Então, se o médico é culto, ou se ele é um especialista, ou se um médico conhece a doença, ele vai se nortear pelos 9 critérios da depressão. Se o indivíduo tiver 5 dos 9, sim, ele tem depressão. Mas é obrigatório que o indivíduo tenha o primeiro critério ou o segundo critério, ou ambos. Mas ele
obrigatoriamente tem que ter o primeiro ou o segundo critério para a depressão. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente que uma pessoa pode ter os 9, pode ter 8, pode ter 6, pode ter 5. Se ela tiver 4, ela não preencheu os critérios para a depressão. Ok? Ah, certo. Então, aí ela tem que ter 5. outra coisa que ela tem dentro dos transtornos. Ela pode não ter apresentado ainda todos os critérios, não é? Mas um especialista ele tem a cuidade para perceber se ela tem ou não. Então, a depressão é uma doença, as pessoas pensam na depressão só como uma doença do humor, no sentido de emoção. Mas a depressão atinge a esfera emocional do indivíduo, atinge a esfera cognitiva do indivíduo e atinge a esfera autonômica, vegetativa do indivíduo, a forma como o corpo em si, fisicamente, se comporta no mundo. Então, são 3 áreas que se interpenetram e o indivíduo, então, ele tem um conjunto, né, de sinais e sintomas onde nós podemos identificar o processo mórbido da depressão. Então, os 2 primeiros critérios são de emoção, que você conhece muito bem com a doutora Nise. Qual é o primeiro critério? O indivíduo tem que ter tristeza ou sentimento de vazio. Então, essa tristeza, ou esse sentimento de vazio, tem que perdurar pelo menos por 2 semanas. Todos os sintomas, os 5 mínimos que o indivíduo tem que durar no mínimo 2 semanas. Porque é natural que o cérebro, diante de alguma situação, ele flutue. Não é? O cérebro está sempre se adaptando ao ambiente que muda. Sim. Então, mas passou de 2 semanas a tristeza, ele já considera um sinalzinho amarelo. O doutor Calderaro, no livro da André Luiz, ele diz que no mundo espiritual, você vê, a psiquiatria contemporânea fala em 2 semanas. Os espíritos, em 1940 e pouco, né, ou 50, eles falam que se o indivíduo fica 5 minutos triste, eles já estão atentos ao cérebro daquele indivíduo. 5 minutos para o mundo espiritual. Para nós aqui, para a ciência médica atual, 2 semanas. Então, o primeiro grande critério é tristeza ou desinteresse das coisas, sentimentos de vazio, né, essencialmente. O segundo grande critério, Iracy, é uma falta de prazer nas coisas, que a gente chama de anedonia em medicina, ou apatia. Né? Anedonia é uma coisa, apatia é outra. Apatia é a falta de impulso para realizar coisas. Tá? E a falta de prazer, que é a anedonia. Então, esses 2 sintomas, eles fazem parte do segundo critério. Certo. O indivíduo pode ter o primeiro e o segundo. Perfeito. Ou ele pode ter só o primeiro ou o segundo. Mas ele tem que ter ou um ou outro, ou ambos, para eu poder prosseguir. Né? Pelo menos. Se o indivíduo tiver os outros 7 e não tiver os 2 primeiros, eu tenho que entender que aquilo pode fazer parte de um outro processo psíquico. Entendeu? Então, para vocês que estão nos assistindo, o importante é, você tem tristeza, ou você tem um sentimento de vazio, você fique alerta. Você tem um sentimento de que perdeu prazer nas coisas que você gostava, perfeito. Ou você não sente prazer em nada, ou você não tem ânimo para realizar absolutamente nada, ou diminuiu o seu ânimo, a sua capacidade executiva, né, a emoção que leva você para buscar coisas e realizar coisas. Que emoção significa isso? Sim. Né? É algo que te move para fora. Exatamente. É isso, esse é o sentido da palavra. Sentimento, né? Exatamente, completamente diferente. Sentimento é uma coisa, emoção é outra coisa. E sentimento é uma coisa constituída. Uma emoção, por exemplo, raiva é uma emoção. Ódio é um sentimento. Ela vai de onda em onda, exatamente. Vai mudando, né? Então, ele tem que ter esses 2, um ou outro critério. Aí vem os outros 7 critérios. Tá? Os outros são da esfera vegetativa ou autonômica, e os outros são 4, e depois tem mais 3, que
que são da esfera cognitiva. Vocês querem saber? Claro, vamos lá. Então, o terceiro critério seria né, uma alteração no apetite da pessoa. Olha só. Uma pessoa com depressão, que ela preencha, que ela tenha o primeiro ou o segundo critério, se ela estiver com pouco apetite ou muito apetite nessas 2 semanas, se em 30 dias ela perder ou ganhar 5% do seu corpo, do peso do seu corpo, né, ela já preencheu o critério. Ou seja, imagina uma pessoa de 60 quilos. Né, 3 quilos são 5%. Então, se no prazo de 30 dias, né, estabelecido aqueles sintomas, o indivíduo perdeu 3 ou ganhou 3 quilos, ele já preencheu o terceiro critério. Ele tem uma alteração do apetite. Ou seja, a depressão atingiu a área vegetativa autonômica. Ela está afetando o hipotálamo do indivíduo, onde a gente tem o centro do controle do apetite, da fome, da saciedade. Ok? Então, a depressão pode atingir esses sistemas vegetativos, que são hipotalâmicos. Tem um quarto critério, que é o do sono. O deprimido, ele pode ter muito sono, hipersonia, ou ele pode ter insônia, ficar privado do sono, que é por causa do sistema serotoninérgico. Um lado ou outro, exatamente. Não tem um equilíbrio. Então, assim, um deprimido nunca. pode dormir muito, mas um deprimido também pode dormir pouco. E tem deprimidos que dormem de dia e têm insônia à noite. Ele não é que ele trocou a noite pelo dia. Todo mundo fala assim, fulano está trocando a noite pelo às vezes ele tem os 2 sintomas. Ele tanto tem muito sono, ele não tem muito sono porque ele não dormiu. Ele tem insônia e tem hipersonia. Entendeu? Então, obviamente que ele está cansado, mas ele não consegue dormir. E de dia ele sente, como ele não tem motivação, não tem prazer, não tem tristeza, está isolado. A doença pode se manifestar com muito sono. E tem deprimidos que dormem o dia inteiro, dormem 16 horas, 20 horas por dia. Como tem gente que não dorme nada. Mas é comum na depressão o indivíduo ter o sono fragmentado e ter um despertar precoce. Na ansiedade, a insônia normalmente é inicial, Iracy. O indivíduo não consegue conciliar o sono, não consegue entrar no sono. Isso fala muito mais sobre ansiedade. Mas, por uma depressão com característica melancólica, o indivíduo acorda mais cedo do que poderia e ele não consegue conciliar o sono de novo. Ou então o sono dele fica picado, fragmentado durante a noite. Aquele dorme, acorda, dorme, acorda. Isso, dorme, acorda. uma insônia intermediária. Então, se o indivíduo tiver isso, já preencheu outro critério. Olha só, se ele tiver o primeiro e o segundo, tiver alteração no peso, no apetite, e tiver insônia, já tem 4. Ele já está com um pacote bem feito. Já só falta um. O quinto é energia. Né? O indivíduo ele pode sentir muita energia, quer dizer, na questão da energia, ele pode sentir assim, perda de muito. Né? Ele fica com anergia, né? ou com pouca energia para realizar as coisas, fazer as coisas. Então, ele sente fadiga. É muito comum pessoas deprimidas referirem fadiga. E isso, se você que está assistindo o programa sente fadiga há muito tempo, alguém diagnosticou síndrome da fadiga crônica, alguma coisa assim, então você pode, em verdade, estar com depressão, uma depressão leve, que atinja mais a área vegetativa do que a área emocional ou cognitiva. Entendeu? É uma situação. Ela pode não estar tão triste, mas está... Sim, ela pode estar pouco triste. Imagina uma pessoa deprimida, se uma depressão dura mais de 2 anos, a gente diz que isso é uma distimia. Sim. Hoje o termo, mas eu sou um psiquiatra velho, então a gente usava o termo distimia. Hoje o termo é depressão persistente. Mas tem depressões que podem durar 30 anos, 40 anos. Nossa. E a pessoa ela tem uma depressão leve, mas é contínua, onde o sintoma mais proeminente pode ser fadiga. Poderia ser uma falta química no cérebro? É uma falta química.
É uma alteração bioquímica que cerebral. provoca essa constante depressão. Com certeza. Com certeza. Obviamente, isso tem implicações espirituais, né? Para nós, que temos uma visão ampliada da complexidade da vida, numa interação entre o nosso mundo e o mundo sutil, inclusive entre mentes não corporificadas, mas que também são doentes, né? Pode ter muitas influências dessa natureza agravando o processo, produzindo o processo, e muitas vezes não tem nada. Não tem nada espiritual, mas eventualmente pode haver. Aí já foram 5 critérios. 5 critérios. O indivíduo pode ter uma perda, ele pode ficar indeciso. O processo de pensamento dele pode ficar alentecido. Tá? Então, ele tem dificuldade de pensar. Tem dificuldade de se concentrar. Não é porque ele seja TDAH, é porque naquele período em que ele está deprimido, o processamento psíquico fica lento. Então, vai alterar a memória, vai alterar a atenção, vai alterar a concentração e, portanto, as funções executivas do indivíduo. Então, ele tem maior dificuldade de aprendizagem, ele tem maior dificuldade de retenção de novas informações. É como se ele esquecesse também. Ou de lembrar as coisas. E, normalmente, como o cérebro está em estado depressivo, a memória ela tem um viés, a memória. Ele lembra só de coisas ruins. E a percepção dele faz com que ele dê um relevo pessimista e fechado para todas as situações da vida dele e do passado dele. Olha só. Por exemplo, tem um estudo muito legal em que casais estavam se separando, estavam em luto. Eles verificaram sinais de depressão e tal. Então, as pessoas se lembravam só de coisas ruins do parceiro. Eles estavam em luto, estavam deprimidos, estavam em conflito, estavam em dificuldade. Depois eles pegaram dezenas de casais que reataram e perguntaram, fizeram as mesmas perguntas sobre os parceiros. Eles só lembravam de coisas boas. Você vê como a memória ela se adapta à situação presente. É mesmo, né? Que interessante. Tá, então, mas um deprimido, você vê, no momento que ele está triste, está em conflito, ele dá relevância às coisas ruins. Por isso que é muito problemático você assumir compromissos ou se eximir de compromissos num estado mental alterado. Você tem que estar bem para poder tomar decisões boas. Né? Então, você vê, o sujeito está alegre, ele lembra só de coisas boas, ele está bem com a pessoa de novo, então ele não lembra, mas o cérebro dele, a memória dele faz com que aqueles acontecimentos todos não tenham muita importância para ele naquele momento. Mas quando acontece algo, aí troca de posição. Se ele tiver ressentimento ou mágoa, né? Se ele não tiver feito um bom trabalho, não tiver elaborado bem. As pessoas também, elas sentem culpa inadequada. É um dos sintomas da depressão. É um outro critério da depressão. Então, o indivíduo ele julga mal as situações, se sente um peso né, para as pessoas, para a sociedade. E ele pode ter esse sintoma que é muito característico do sujeito se sentir depressivo. E o indivíduo também ele pode ter uma situação em que ele tem pensamentos de morte. Esse é o nono critério. Então, ele pode ter pensamentos de morte, ele pode ter ideação suicida. Normalmente começa assim, ele acha que a vida é ruim, ele não tem expectativa, ele tem desesperança, certo? Está desesperançado, que é o gatilho para o suicídio é esse, não é tristeza, é desesperança, e ele, em seguida, ele começa, a morte não vem, ele começa a achar que a vida não é boa, então a morte é uma opção. Aí depois ele começa a pensar que ele tem que produzir a morte porque ela não chega. Né? Essa é a ideação suicida. E, eventualmente, ele começa a planejar. Então, esse critério é muito sério. Aí ele fica naquela... Se uma pessoa começa a pensar em morte mais de 2 semanas, eventualmente cruza um pensamento. Sim. A gente vive num mundo... Rapidinho você...
Atrai. Pessoas que são médiums, né? As pessoas daqui, eu acho que muita gente é espírita que assiste seu programa, sabe que a gente pode captar pensamentos, né, das pessoas encarnadas ou desencarnadas. Eventualmente, um pensamento de morte pode ocorrer na sua mente, mas isso não é significativo, a gente não valoriza isso. Mas se você pensa recorrentemente nisso, por mais de 2 semanas, isso é doença, isso tem um valor muito grande. E se você combina os outros critérios, dos 9 você tem os 5, você está deprimido. Aí você tem que ver se a depressão é leve, moderada ou grave. Entendeu? Ai. Tem o pacote inteiro, ainda vamos ver o tamanho disso. Ver a intensidade disso, a duração disso. Normalmente a gente chega para a gente no consultório, não são pessoas com 2 semanas, né? As pessoas já estão muitas semanas, meses, às vezes, doentes, e já passaram na mão de outros colegas que não encaminharam o psiquiatra logo, ou então as pessoas acham que podem resolver com a sua força de vontade. Geralmente a pessoa fala assim, não, mas eu vou me curar sozinha, eu não preciso. É um preconceito que a pessoa tem de ir ao psiquiatra. Que não é maluco. Não, e o pior, se tudo que comanda é a cabeça, ou seja, daqui para cima, é o único médico que você não quer ir, como é que pode? Né? Uma questão de cultura, né? E de valorização. Os próprios colegas, que não são de outras especialidades, eles ficam envergonhados, às vezes, de encaminhar um paciente para um psiquiatra. Porque as pessoas, às vezes, ficam ofendidas. Eu não sou maluco, eu vou para um psiquiatra. Porque a própria mídia criou essa imagem, né, do psiquiatra dentro de um nosocômio, dentro de um hospital psiquiátrico antigo, onde as pessoas eram torturadas, né, faziam lobotomia, ou então todo mundo que ia a um psiquiatra era um esquizofrênico, uma pessoa fora da realidade, e então ninguém quer ir a um psiquiatra. Aí as pessoas, os médicos, então, eles tentam tratar a depressão. Só que a maior parte dos clínicos não sabem tratar a depressão. E não mesmo, porque o conhecimento dele não vai nessa direção, ou seja, na cabeça, no cérebro, pensamento, o espírito, onde é a parte mais importante do ser que vai comandar todo o resto, né? Verdade. Luiz, quais são os sentimentos e atitudes que seriam um sinal de alerta para essa doença? Uma mudança de comportamento. A pessoa é conhecida na família, na sociedade, né, no meio laboral dela, né, como uma pessoa funcional, e ela começa a se tornar disfuncional. Começa a mudar padrões. Ela começa a ficar mais isolada, ela não interage mais como interagia antes, não tem mais a mesma alegria. Então, as pessoas começam a perceber que aquele indivíduo, né, tem alguma coisa diferente. Normalmente, o grito que se dá é quando o indivíduo perde capacidade laboral, ele não funciona mais economicamente. Então, ele não gera mais recursos, não gera mais dinheiro, não sai mais com a família, ou sai pouco, ou está sempre irritado, zangado, que é uma coisa importante. Tem muito deprimido, que ao invés de ter tristeza, ele tem irritabilidade, explosões de ira. Olha só, impaciência. Né? Isso é uma coisa que acontece constantemente. A pessoa acha que é um mau humor, tá de ovo virado, fala um monte de coisa, menos pensar na depressão, olha só. O termo técnico para a gente é disforia. O indivíduo fica disfórico, né? Ele explode por bagatelas, ele está sempre irritado, acorda de mau humor, passa o dia mal-humorado, pequenas coisas tiram o indivíduo do seu centro, do seu equilíbrio, né? Isso é muito comum em criança. As crianças, elas normalmente no critério 1 e 2, no critério 1, elas não ficam tristes, elas ficam irritadas. Então, se você tem uma criança em casa muito irritada por mais de 2 semanas, então... Fique esperto porque está aí beirando. Provavelmente é possível, se ela tem outros critérios, que ela esteja deprimida. Baixa autoestima é outro... Baixa autoestima,
perda de desempenho no colégio, alteração do apetite, não come mais, entendeu? Começou a comer demais, olha só. Ou ela começa a ter problemas de sono, que é diferente dos distúrbios do sono, que os distúrbios do sono, eles são isolados. Transtornos alimentares, eles são isolados. O que predomina é o transtorno alimentar ou o transtorno do sono, mas quando o indivíduo tem o transtorno do humor, você vê que os critérios são floridos, são 9 critérios, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, a criança está muito irritada, alterou o comportamento social dela, ela está brincando menos, está brincando sozinha, e ela brincava com outras crianças. Sinal que alguma coisa... Perdeu funcionalidade no colégio, está tirando notas ruins, perdeu concentração, tem tido pesadelos, sono fragmentado, acorda de noite, vai para a cama do pai, da mãe, entendeu? Tem pesadelo. Cuidado, essa criança pode estar deprimida. E criança se mata. E como hoje criança em se dia... mata, adolescente se mata. Adolescente se mata mais do que criança, mas criança também se mata. É verdade mesmo. E isso é uma coisa que nós devemos ficar extremamente atentos, né? Porque a gente vê a onda. Segunda-feira eu atendi um casal, levou o filhinho deles de 8 anos para mim. E os pais têm que estar presentes na entrevista. Sim. Né? E eu comecei a conversar com a criança, com os pais e tal, fui ganhando a confiança dele, né? Então, ele acabou, eu perguntei direto, fui criando um clima para ele poder se abrir. Aí eu fiz a pergunta rápida e direta assim para ele, se ele pensava em morrer ou se ele já tinha pensado em se matar, 8 anos de idade. Meu Deus. Aí ele baixou os olhinhos assim, com receio do que ia falar para os pais e falou assim, tenho pensado. Ah, meu Deus. Os pais, assim, eles recuaram na cadeira. Imagina o choque. Recuaram no choque. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Como assim? Eles ficaram chocados, muito chocados, né, com a situação, porque eles nunca imaginaram que a criança podia estar pensando em se matar ou morrer. Porque eles dão tudo, dão amor, dão carinho, dão atenção. Uma criança de ótimo padrão econômico, social, amada, querida, colégio excelente, amigos excelentes, não sofre bullying no colégio, que a gente vai vendo tudo. Tateando tudo, né? E você vê, a criança está deprimida. Olha deprimida. Só. E isso é uma coisa que está acontecendo constantemente. Né? E tem que ser tratado porque não tem outra forma. Né? Nossa. Pode atingir até 10, 12% da população. E qual a forma de prevenir a depressão? Boa alimentação, frugal, exercícios, bastante exercício, porque isso ativa áreas cerebrais. A nossa espécie... Não é físico, é mental. Exercício físico. Ah, físico. A nossa espécie, ela sobreviveu caçando, coletando. Então, nós nos deslocávamos no espaço. Então, a gente sempre caminhou muito. A gente sempre correu. A gente não corre muito, mas corria e saltava, andava mais do que corria, mas sempre num espaço grande em busca de sustento, de alimento e tal. Sim. Então, e a gratificação sempre veio com o resultado favorável. Então, o cérebro sempre compensa o indivíduo por ele se exercitar, porque significa que ele vai procurar alimento na natureza. Olha só. Então, as pessoas que se exercitam, o cérebro, o sistema de recompensa cerebral, oferece para ele dopamina, noradrenalina, porque ele tem que ter função executiva para buscar alimento. E ele sente todo aquele bem-estar. Ele sente bem-estar. E aí ele sente tranquilidade, alegria, porque o sustento dele, da família, da tribo, né, do grupo dele, está garantido. Então, é daí que vem a necessidade do exercício. Você pode não ter vontade nenhuma de fazer exercício, mas você também não tem vontade de tomar remédio. Quem tem vontade de tomar remédio? Não. Você tem que tomar remédio. Então, faça exercício. Como prescrição médica, como disciplina. Tem que ir para a academia, tem que caminhar na praça, tem que pegar um pouco de sol. O sol, a luz, melhora a depressão. Olha, que coisa boa, né? É impressionante, né? E as pessoas fogem, porque ela busca escuro, quarto e... Outra coisa que pode prevenir depressão é praticar meditação. Fantástico. Fazer caridade. Maravilhoso. Leituras enobrecedoras, nobres,
literatura espiritualista, edificante e tal. Ter um bom círculo de amigos, onde as pessoas sejam otimistas, sejam pessoas leves, onde o ambiente favoreça uma atividade tranquila e alegre. Né? Então é isso, boas leituras, bom sono. Tá? Privação de sono pode dar problemas para o indivíduo a médio e longo prazo, nesse sentido. Então, alterar o humor do indivíduo. E o que é que pode ocasionar a depressão? Qual é o gatilho dessa história? Luto, perda. Algum tipo de perda, não importa não o tipo de perda. Seja. Perdeu um emprego, perdeu um casamento, perdeu uma namorada, perdeu dinheiro, perdeu uma posição social, alguma situação em que o indivíduo é despido de alguma estrutura de apoio, de conforto, uma rede social. Imagina, você pertence a um grupo na internet, por exemplo, e você é excluído de um grupo. Ou então as pessoas não dão mais like para você. O indivíduo pode fazer uma reação de luta. Teve muita depressão por isso, né? Porque pela pessoa não ter a quantidade de curtidas que nem o outro, não sei o que, parece que teve um corte nisso, né? Exato. Isso o sistema cerebral de pertencimento. Os seres humanos, nós sobrevivemos em grupo. Então, quando o indivíduo é isolado de um grupo, o cérebro ele tem uma reação reptiliana, ele tem uma reação muito ancestral, básica. Ou seja, se você foi excluído de um grupo, significa que sua chance de sobrevivência foi diminuída. Aí o indivíduo entra num estado de luto para quê? Por que o cérebro dá uma freada quando ele perde alguma coisa? Para ele observar melhor, para ele se introjetar, para ele se auto-perceber. Porque para ele contabilizar os motivos da exclusão, da perda, para que no futuro ele evite aquele dano. Interessante que geralmente uma pessoa que recebe o diagnóstico, né, de ter um câncer, é muito normal ocorrer dela entrar em depressão. Sim. É pela sensação de exclusão, né? De exclusão. Primeira coisa. De exclusão da vida, né? Porque ela tem um diagnóstico que pode ser letal. Que ela pode, ou seja, ela vê a finitude dela. Né? E ela vê tudo que ela pode perder. Né? Perder o bem-estar, perder o conforto, né? Ganhar dor, né? Ser afastada, ser hospitalizada, ser mutilada numa cirurgia, né? Ter o tempo de vida dela encurtado. O próprio tumor. Existem síndromes paraneoplásicas. Tá? Tumores, muitas vezes, produzem a depressão. Olha só que interessante. E a própria medicação, por exemplo, oncológica, né, citoredutora do tumor, pode também produzir depressão. Então, é muito comum pessoas com câncer estarem numa situação de depressão. Elas devem ser acompanhadas sempre por um psiquiatra. E muitas pessoas tratadas do câncer, né, que já tiraram o tumor, está tudo tranquilo. Passou 5 anos. Todos os marcadores de câncer estão normais e tal. O indivíduo sofre uma perda, entra em depressão, aí a doença recidiva. Volta. Câncer de mama, outros cânceres. Porque todo o sistema imune ele é ligado ao sistema cerebral. E uma pessoa, por exemplo, tem uma célula chamada natural killer, tá? Um linfócito, que patrulha o corpo para procurar células danificadas, células que não são do corpo. E as células do câncer, elas são consideradas pelo sistema imune como no self. Tipo assim, não faz parte, não. O câncer, ele se esconde, né? Ele finge que é do corpo, mas ele está tão mudado, mas ele tem que expressar algumas proteínas para o corpo não reconhecer. E essas células, elas são aptas e especializadas em reconhecer o que não é o corpo. Então, elas passam por uma massa de células tumorais e ignoram se o indivíduo estiver deprimido. Porque na membrana plasmática delas, elas têm serotonina.
que é receptor para serotonina. Crianças autistas também, né? As plaquetas delas têm receptor para serotonina. Então, o sistema hemático, ele tem serotonina, ele tem receptor para serotonina. Então, esses estados de queda de serotonina, por exemplo, pode ter reflexo profundo sobre o sistema imune, sobre o sistema, outros sistemas orgânicos. Por isso que tem alterações vegetativas também no corpo, né? Doutor Luiz Mário, nós vamos ter que, com certeza, dar continuidade a esse programa, a esse bate-papo, essa entrevista, onde nós estamos levando a reconstrução para os nossos espectadores, principalmente para a Carla, que nos mandou a sua história. Uma emoção, numa palavra, numa frase, uma emoção importante a ser reconstruída para o equilíbrio e sair da depressão. Esperança. Esperança. Eu sempre fico muito preocupado com a desesperança, porque ele é a emoção principal que leva o indivíduo a pensar em desistir. O relato dessa paciente, da Carla, é de uma pessoa que perdeu a esperança. Ela não sabe o que fazer. E a partir daí ela se entrega. Então, eu diria a todo e qualquer deprimido, uma situação parecida com a da Carla, não perca a esperança. Tem solução. Com certeza. Existe solução. Procure ajuda espiritual, apoio familiar e vá a um especialista. Faça psicoterapia, não tenha preconceito com remédios, eles são maravilhosos. Já salvaram milhões e milhões de pessoas no planeta. Procure um especialista, um psiquiatra, onde você estiver, né? E trate-se. Tá ótimo. É isso aí, então. Doutor Luiz Mário, obrigada pela sua presença. Obrigado. E nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui com você. E, lógico, depois de um entendimento, de um autoconhecimento, de uma busca íntima, sincera, das suas emoções, das suas dores, do seu vazio existencial, você sabe que a esperança é a porta que você jamais poderá fechar. Então, deixamos aqui para você um beijinho carinhoso, cheio de muito amor e muita esperança, muita paz. Então, depois de todo esse esclarecimento que o Dr. Luiz Mário nos trouxe, vale a pena refletir um pouquinho mais. Porque se nós observarmos a depressão, não queremos ter, então precisamos fazer esse trabalho, esse entendimento de autoconhecimento, porque tanto para quem já teve, não quer recair. Quem está, quer sair. Quem está fora, não quer entrar em depressão. Então, vamos ver o que é que a doutora Nise da Silveira traz para a gente neste livro Reconstruindo Emoções. Ela diz assim: a irritabilidade tem seu lado positivo, tanto quanto a tristeza, pois é um alerta sinalizando que alguma coisa, que algo não está bem e precisa ser feito. Ambas emoções são importantes alavancas que impulsionam o indivíduo saudavelmente, desde que não persevere por maior tempo. E ela completa: pode parecer impossível, mas é libertador se procurar a ajuda certa, conversar, desabafar, buscar um apoio profissional. Convido você a participar do nosso programa e mandar a sua história para esse número do WhatsApp que está aqui
na sua telinha. E olha, mande a sua história, que quem sabe na próxima semana pode ser a sua história que estaremos aqui falando sobre ela e te ajudando com todo carinho reconstruir as suas emoções. Então, não esqueça, mande aqui e nos encontramos. Beijinho, muita paz e alegria.